Senhores, senhoras, mais um momento oportuno nos encontramos no mesmo para podermos juntos meditarmos na palavra, a palavra do nosso Deus. Queiramos sim, queiramos não, irmãos, nós vamos um dia ou naquele dia entendermos isso. Porque aceitamos ou não, tudo que aconteceu, acontece e acontecerá. O Senhor já nos revelou isso. É a palavra de Deus, porque o próprio Deus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará, ela se cumprirá. Meus queridos, você, a situação que você se encontra, a circunstância em que você está inserido é resultado da sua escolha. É resultado das suas escolhas no decorrer da vida. A Bíblia nos fala em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26, o Senhor diz assim: eis que ponho diante de vós a bênção ou a maldição. Em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, ele diz: eis que tomo os céus e a terra como testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus filhos, amando o Senhor e se apegando a Ele. Uma pergunta nos faz necessário para que possamos então entender o que o Senhor está nos falando aqui. Algum ser humano consciente escolheria a maldição para a sua vida? Escolheria viver uma vida morta, uma vida sem sonhos, uma vida sem esperança, sem expectativa, uma vida sem paz, uma vida sem um lar, sem uma família, uma vida solitária, uma vida vegetativa? Algum ser humano escolheria esse tipo de vida para se viver? Mas é assim que muitos se encontram. Muitos se encontram assim. E dizem: eu não escolhi isso para minha vida, não. E eu digo para você: sim, você escolheu isto, sim, para a sua vida. Em um dado momento na sua vida, você não tomou a decisão certa que deveria tomar, não fez a escolha certa que deveria fazer. Em algum momento da tua vida, em vez de ter tomado uma decisão sábia, chutou o pau da barraca, chutou o balde. Em algum momento que deveria ter feito uma escolha sábia, negligenciou. Ei, meu querido, minha querida, em algum momento uma decisão ou uma escolha tenha feito por influência de alguém ou por influência de algo. Você, eu, nós somos resultados das nossas escolhas. Resultado das decisões que temos tomados, resultado das escolhas que temos feitos no decorrer das nossas vidas. Toda a ação tem uma reação. Toda escolha tem uma consequência.
Só para que possamos entender, eu quero que você raciocine comigo aqui. Uma visão geográfica, local, Brasil. O Brasil está vivendo esta situação hoje. São resultado de escolhas passadas. Resultado de escolhas, de decisões tomadas no passado. O mundo está como nós estamos vendo, de perna pro ar, em resultado de escolhas feitas, de decisões tomadas no passado. O Senhor, Ele está dizendo aqui, eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Aí ele pega em Deuteronômio 30, no versículo 19, ele diz, eis que eu chamo os céus e a terra como testemunho contra ti. Não é fulano, não é ciclano, não é beltrano, é os céus e a terra, como uma testemunha contra ti. E diz o Senhor que eu, o Senhor, te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a bênção, para que vivas tu e teus filhos amando o Senhor e se apegando a Ele. Meus queridos, meu amado, esta palavra que o Senhor nos fala em Deuteronômio é um quadro profético, referindo à situação atual do mundo passado e do mundo presente e também do mundo futuro. No mundo passado, referindo a fatos que aconteceram no passado. No mundo atual e o mundo futuro, está referindo a João 10:10. Pois está escrito assim, Jesus Cristo, o Salvador, ele disse, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, vírgula, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus queridos, em Mateus capítulo 4, Deus revelou à humanidade da época o Salvador do mundo, Jesus Cristo, dizendo, o Espírito de Deus desceu como uma forma de uma pomba. Sobre Jesus os céus se abriu e a pomba veio e pousou sobre Jesus. E dos céus Deus bradou dizendo, mostrando, revelando a todos, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu me satisfazo. A Ele ouve. Deus revelou Jesus ao mundo passado. E em Mateus 4 e em Marcos capítulo 1, nós vemos que Jesus Cristo agora, ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. A Bíblia diz em Marcos 1 que ele foi levado ao deserto e onde viveu por durante 40 dias, sem comer, sem beber, entre as feras, como diante de Satanás, seus anjos e seus demônios, tentando Jesus de todos os meios, de todas as formas, para tentar paralisar, anular, derrubar Jesus, mas não prevaleceram contra Jesus. Não prevaleceu. O próprio inferno não prevaleceu contra Jesus. Aí nós vemos Mateus, o apóstolo São Mateus, o apóstolo São Marcos, São Lucas,
o apóstolo São João, nos mostrando que os principais sacerdotes, os principais mestres do povo, mestres da lei, os principais líderes religiosos rejeitaram Jesus. E inflamou todas as autoridades da época, inflamou todos os povos da época para rejeitarem Jesus, a condenarem Jesus. E então, com o apoio do povo, que eles influenciaram, eles prenderam Jesus com o aval das autoridades, prenderam Jesus, condenaram Jesus indignamente, injustamente, e agora o próprio governador, a própria autoridade, as próprias autoridades, eles disseram: nós não achamos crime nenhum neste homem, não achamos acusação nenhuma contra este homem. Aí, os principais sacerdotes acharam crime em Jesus. Os principais sacerdotes, os principais mestres da lei, acharam crime em Jesus. Os principais líderes religiosos acharam crimes em Jesus. Influenciou todo o povo para, diante de Herodes, Pilatos, pedir a crucificação de Jesus. E como você conhece a história, acusaram Jesus injustamente, condenaram Jesus injustamente e crucificaram a Jesus. Meus queridos, meus amados, eu pergunto para você, em sã consciência, sem influência de nada, sem influência de ninguém, você rejeitaria Jesus? Ou você aceitaria Jesus, a vida e a bênção? Você, uma pessoa religiosa, Jesus é o centro da sua vida? Jesus é o centro da sua fé? É o centro da sua vida? Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Eis que chamo os céus e a terra como testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus filhos, amando o Senhor e se apegando a Ele. Meus queridos, meus amados, você é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelas consequências dos seus atos. Ninguém é culpado da sua dor, da sua perca, do seu sofrimento. Ninguém é culpado da sua desilusão. Ninguém é culpado de nada que diz respeito a você, mas você é responsável pela sua vida.
pela situação e pela circunstância que você está inserido, pela vida que você está vivendo. Você nada mais, nada menos é o resultado das escolhas que você tem feito na vida. Um certo homem, ele havia pintado um quadro, e no dia de apresentar o quadro, ele convidou a todo mundo para ver o quadro. E naquele dia, vieram então à galeria, vieram as autoridades da cidade. O povo todos vieram, as autoridades, o povão, vieram os jornalistas, fotógrafos, vieram os especialistas nessa área, na obra da arte, todos vieram. E então, em meio a todos, o artista então apresentou o seu quadro e tirou o pano que cobria o quadro. Todos olharam para o quadro, vendo algo maravilhoso. Todos começaram a se alegrar com o quadro, a aplaudir o artista. Era um quadro pintado de Jesus Cristo batendo em uma porta. E em meio a muitos murmúrios, discussão entre eles acerca do quadro, um curioso então observou algo que chamou a sua atenção e então se levantou como um crítico e disse: "Ei, eu achei um defeito, achei um erro nesse quadro. Por que na porta não há fechadura? Como abrir a porta?" Aí o pintor então disse: "Não, mas é assim mesmo. Então como abrir a porta?" Aí o pintor novamente disse: "Essa porta, ela refere ao coração do homem. Ela só abre pelo lado de dentro. A escolha é sua. A decisão é sua." Apocalipse 3:20 diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo." Meus queridos, a Bíblia nos conta uma parábola do filho pródigo. A primeira escolha que ele fez foi uma decisão errada, uma escolha errada. Ele estava vivendo a sua vida tranquilo, desfrutando do conforto do lar, do conforto da família, da proteção do pai, desfrutando do pão de cada dia em família, desfrutando da proteção, da provisão do pai, do conforto, da paz do lar. E então tomou uma decisão que não queria mais viver ali, que queria construir a sua própria vida, fez a sua escolha e chegou ao seu pai e disse: "Pai, eu não quero mais viver aqui, eu quero construir a minha vida, eu quero ser independente." O pai então não questionou nada. O pai simplesmente aceitou a decisão que o filho teve. O pai aceitou a decisão que o filho tomou, a escolha que o filho fez. O pai não questionou em nada. O filho simplesmente: "Pai, me dê a minha herança, a parte que me cabe, porque eu vou." O pai então entregou para ele. Ele tomou uma decisão. Ele estava convicto do que estava fazendo. A escolha para ele era a escolha mais acertada da época. E então ele pegou seus pertences, seus bens e foi procurar sua independência. A Bíblia nos fala em João capítulo 15, Jesus diz assim: "Sem mim nada podeis fazer." Aquele jovem então foi procurar a sua independência.
Só que porta para fora ele se encontrou com uma realidade até então desconhecida por eles. Porta para dentro, você tem toda a provisão, toda a proteção, todo o zelo, todo o conforto do lar, da família, dos responsáveis. Porta para fora é o mundo. E no mundo, você vale o quanto você pesa, você vale o que você tem. Se você não tem nada, você não tem nada, não vale nada. Se você tem isso, você vale isso. Aquele jovem então foi e começou a viver a sua vida feliz, alegre, satisfeito, arrebanhando para si muitos amigos, entre aspas, e foi sendo bem aceito nos bares, nos cabarés da época e tal e coisa e tal. Por quê? Porque ele tinha condições. A sua herança que o pai havia dado para ele, o seu dinheiro. Ele foi pensando então que era o tal. Foi vivendo a sua vida sem se preocupar com o amanhã. Eu quero dizer para você, o amanhã a Deus pertence. Sim, isso todos nós dizemos isso e dizemos isso com toda a convicção, com toda a certeza, mas só que o nosso amanhã começa hoje. Para começar o amanhã, você tem que viver o hoje primeiro. E aquele jovem foi pensando que não houvesse o amanhã. E num determinado momento, ele percebeu. Ele anoiteceu feliz e alegre quando amanheceu, despertou e viu que o seu dinheiro havia acabado. Ele quis então tirar proveito daqueles amigos que ele arrebanhou quando tinha, daqueles bares, aqueles cabarés que ele era bem aceito, bem querido, respeitado por todos. Quando ele estava dando lucro para eles, ele foi tentar tirar proveito disso. E então todos perceberam que o dinheiro dele havia acabado, que a herança dele já havia sido diluída por eles. E então todos viraram as costas para ele. E agora ele percebe que está com fome, está com sede. Agora ele começou a sentir o seu estômago roncar. Ele começou a perceber aonde o seu calo iria doer. E agora ele começa a vender algumas roupas, alguns pertences para poder se alimentar, para poder beber, para poder viver, enfim, para se alimentar. E a Bíblia fala que veio uma terrível seca na região. E agora ele já está sem nada. Ninguém o ajudou em nada. Todos viraram as costas para ele. Ele vem agora pedindo oportunidade de emprego para todos e ninguém abre uma oportunidade para ele. Eu gostaria de chamar a tua atenção para algo que a Bíblia nos fala, que é algo em que muitas pessoas estão sofrendo neste momento. Irmãos, aquele filho pródigo, ele nasceu, cresceu no seu lar aprendendo sobre os valores éticos, espirituais, morais. Aprendendo tudo sobre valores. Ele cresceu aprendendo sobre o que é certo, o que é errado. Agora, meu irmão, agora, minha irmã, ele se encontra em uma situação que para ele ter com que comer, ele vai ter que negligenciar os seus princípios cristãos, seus princípios de valores. Agora, para ele ter o que comer, para ele ter com que comer, ele vai se submeter àquilo que para ele era um pecado absurdo, que para ele era algo absurdo. Agora ele vai ter que se submeter àquilo que ele nunca imaginaria que um dia iria se submeter. Eu quero dizer para você, talvez você possa ter se encontrado, ou talvez possa neste exato momento ter algo em você que ainda te fere, que ainda te machuca, que ainda te entristece. Algo que em um momento na sua vida
devido à situação, circunstância, aquela área da sua vida foi mexida, foi invadida, foi tocada, foi abusada, e que até hoje o diabo acha brecha para te acusar, para te atormentar, para te ferir. Eu quero dizer para você, toda escolha errada há consequências trágicas. Toda decisão errada há consequências ruins. Aquele filho pródigo agora, para comer, para beber, para se alimentar, abre uma porta de um emprego para ele agora, que nunca deveria ter aberto, para escravizá-lo. A porta de emprego que abre para ele agora era para cuidar de porcos, sendo que na cultura judeu era uma abominação mexer com isso. E agora ele vai trabalhar ali cuidando de porcos. E a Bíblia diz que ele desejou comer da lavagem dos porcos, e o dono olhou para ele e disse: ei, não, meus porcos, eu preciso deles gordinhos. Você não pode comer a comida dos porcos, não. Eles têm que comer. Você se vira para lá. Olha o estado da humilhação. Mas neste momento dessa terrível humilhação, ele se despertou. Ele se despertou e reconheceu que a sua decisão no passado foi errada. Que a sua escolha do passado foi uma escolha errada, péssima. Ele reconheceu que estava ali agora, naquele estado de humilhação, vivendo as consequências das suas decisões tomadas no passado, da sua escolha feita errada no passado. E ali ele tomou uma atitude, ali ele não se preocupou com o que os irmãos iriam dizer, com o que o pai iria dizer, com o que os empregados iriam dizer. Ele não se preocupou com crítica de ninguém. Ele simplesmente se colocou de pé e tomou uma outra decisão, dizendo para si mesmo: na casa do meu pai há pão em abundância. Na casa do meu pai há fartura. Quantos empregados do meu pai têm pão à vontade para comer, e eu aqui passando fome, eu aqui passando necessidade. Eu vou voltar. Eu vou voltar e vou dizer: pai, eu pequei contra os céus, contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um de seus empregados. Ei, meu filho, nunca é tarde. Nunca é tarde. Enquanto há vida, há esperança. Eu quero abrir um parênteses aqui só para irmãos do Brasil. Será que dá para você compreender esse momento que o Brasil está passando agora? Ei, quando na história do Brasil alguém fez o que está sendo feito agora, ajudando não com miséria, não com migalha, o povo, com valor, uma ajuda de um valor em dinheiro? Quando no Brasil houve isso? Está saqueando o Brasil? Está empobrecendo o Brasil? Não, não. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, mas sempre foi mal administrado. E a Bíblia fala, meu irmão, que você foi criado por Deus um pouco menor do que Deus. A Bíblia diz que maior do que você sobre esta terra é só Deus. É só Deus. Por isto que o Senhor, ele fala: eis que eu tomo os céus e a terra como testemunho contra ti, que eu te propus a vida ou a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, a bênção, para que vivas tu e teus filhos amando o Senhor e se apegando a Ele. Deus não chamou como testemunha a ninguém mais sobre essa terra. Por quê? Porque maior do que você sobre essa terra é só Deus. E você, abaixo de Deus, você é o responsável pela situação que você se encontra, pela circunstância que você está inserido. Você é o resultado das suas escolhas feitas até hoje na tua vida.
Esse filho tomou uma decisão, ele disse, eu vou voltar. E ele fez o quê? Voltou. Voltou para casa. De longe, ele vê o teu pai. O teu pai o vê. Ele corre e abraça teu pai, o teu pai o abraça. Ei, meu querido, minha querida. O mundo, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. O Brasil, há tanto tipo de religião no mundo e todo mundo tem a sua. Todo mundo tem a sua crença. Todo mundo tem a sua crença. Mas cada um destes é responsável por si só. Só uma para a gente abrir um leque para a gente pensar. Em Isaías 45, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Além de mim não há Deus. Em Filipenses 2, no versículo 9 até o 11, a Bíblia diz que no nome de Jesus dobrarão os joelhos de todos os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia nos fala em Hebreus, a Bíblia nos fala em Apocalipse, que naquele dia todos os povos, de todas as tribos, línguas, raças e nações, de todas as épocas, de todos os tempos, irão se reunir naquele dia, e todo joelho vai se dobrar diante dele, e toda língua vai confessar que ele é Deus. E a partir daquele momento, todos irão para os seus lugares certos com os resultados das suas escolhas, suas decisões tomadas sobre esta terra. E nesta tarde eu pergunto para você, ei meu querido, ei minha querida, em sã consciência, sem influência de ninguém, sem influência de nada, você rejeitaria Jesus ou aceitaria Jesus? Você, um homem, uma mulher religiosa, Jesus é o centro da tua fé? Jesus é o centro da tua vida? Jesus é a vida e a morte, é a bênção e é a maldição, a qual Deus chamou os céus e a terra como testemunha diante de mim e diante de você, que nos propôs a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E Deus ainda nos orienta dizendo: escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus filhos, amando o Senhor e se apegando a Ele. João 10:10, Jesus Cristo disse: o ladrão, Satanás, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Você pode tomar uma decisão sábia hoje. Você pode fazer uma escolha sábia hoje que poderá mudar o curso da tua história, que poderá mudar o rumo da tua vida daqui para frente. João 3,16, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo disse: eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. A escolha é tua, a decisão é tua. O teu amanhã a Deus pertence, mas você é responsável por ele.
porque o seu amanhã começa hoje. Por isso o Senhor disse: eis que eu tomo os céus e a terra como testemunho contra ti, que te proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a bênção, para que vivas tu e teus filhos, amando o Senhor e se apegando a Ele. Que o Espírito do Senhor possa visitar você agora, possa quebrar e destruir de tua mente, de teu emocional, de teu sentimental, destruir sobre a sua cabeça, em sua volta, em sua situação, toda situação contrária, negativa, possa dissipar toda a influência contrária e negativa na tua vida, contra a tua vida, para que você venha em sã consciência tomar uma atitude sábia nesta tarde, que poderá influenciar o curso da tua história e fazer uma escolha sábia neste momento para mudar a tua história. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levanta o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.